Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em relação, Sr. Deputado Lopes da Fonseca, em relação à questão que coloca do índice de risco de pobreza, é preciso que se diga de uma vez por todas que todos os territórios insulares deste mundo são, e basta fazer... Sr. Deputado, isto não é uma brincadeira. Era preciso que os senhores deputados pensassem e analisassem aquilo que se passa. É que de todos os territórios insulares, o Sr. Deputado continua a brincar. E acho muito bem que brinque, Se analisarmos aquilo que se passa nos territórios insulares, são estes que apresentam, em todas as circunstâncias, o risco de pobreza maior. E não é por acaso que nós aqui, a cerca de 1h30 de distância de avião, temos as Canárias com 10 vezes a nossa população, com uma economia teoricamente mais pujante, teoricamente e na prática mais pujante, apresenta um risco de pobreza maior do que a Madeira. E é natural que os territórios insulares tenham esse risco de pobreza maior. E eu diria que são questões estruturais e permanentes. Tem a ver com a dimensão do mercado, tem a ver com a descontinuidade territorial, tem a ver com a fragilidade que elas apresentam e que, em muitos casos, é muito difícil de suplantar. E, fruto dessa questão, o risco de pobreza é sempre e será sempre superior a outros territórios que têm continuidade territorial, que têm ligações com outros países e outras regiões à sua volta, que os territórios insulares não têm. Mas o Partido Socialista decidiu que, cada vez que nós baixamos 1/10 e que pioramos este indicador, faz disso um cavalo de batalha, faz disso o seu grande argumento em termos de política regional, e o problema dessa opção é que, quando se invertem as situações, ficam sem chão, ficam completamente despidos de qualquer argumentação. E, ao analisar apenas um indicador, sem fazer, por exemplo, uma análise como esta que foi feita pelo Índice de Competitividade Regional, que analisa, como eu disse, 68 indicadores em diferentes áreas do ecossistema das regiões, desde as instituições, até a economia, até a inovação, até o ensino, a saúde, que é uma análise global. Depois, quando confrontados com os resultados que nós conseguimos alcançar, e ao contrário do que se diz, nós, em 2016, já estávamos à frente, por exemplo, dos Açores, e ainda aumentamos enquanto eles regrediram. E, portanto, das duas uma, ou está a União Europeia e quem faz esta análise está completamente errada, ou então esta argumentação do Partido Socialista é que colhe. Senhor Deputado Bruno Melim, o Sr. Deputado falou, ainda com todos os constrangimentos que nós vivemos, conseguimos alcançar estes resultados. Senhor Deputado Bruno Melim, eu diria que se apenas dependêssemos do Estado, só nas questões de soberania e questões de representação internacional, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas de que estaríamos muito melhor. Se tudo fosse permitido em termos de gestão da nossa economia, de gestão do nosso território, parece que ali há um problema de falta de ar, mas ainda não percebi qual é de facto esse problema. Não tenho dúvidas que, se apenas dependêssemos do Estado para a questão de soberania, que ainda assim vemos o que se passou ultimamente, nem para isso o Estado consegue tratar, não tenho dúvidas que, se o Estado não tivesse qualquer interferência em termos económicos, em termos sociais, em termos de gestão do território, nós estaríamos muito melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Bernardo Caldeira,
eu não tenho dúvidas de que a tragicomédia que envolveu o plágio da parte do Partido Socialista foi dos momentos mais execráveis que eu tive oportunidade de testemunhar nestas 2 legislaturas em que aqui estive. Mas não é tanto a utilização do plágio. É a arrogância de quem apresenta esse plágio como sendo da sua autoria. E a arrogância de quem acha que as ideias de outrem são as suas ideias em primeiro lugar e que são melhores do que aquelas que a maioria apresenta. A prosápia, a altivez com que apresentam as suas propostas copiadas, a agressividade com que tratam os deputados que contra-argumentam. E agora riem-se. Mas este riso é o riso do desespero, é o riso do nervoso, é o riso da incapacidade de ser algo de relevante. É, de facto, uma manifestação de incapacidade. E é isto que entristece e que fragiliza todo o nosso sistema. E, Sr. Deputado, de facto, eu até perceberia que algumas pessoas pudessem entrar por esse caminho, que é um caminho fácil, copiar os outros e apresentar ideias como suas, é um caminho fácil. O que eu já não esperava é que quem manda e o lidera use esse plágio para apresentar a sua argumentação. Sinceramente, não estava mesmo à espera. É, de facto, uma tristeza, Sr. Deputado. É uma tristeza aquele comunicado que o Sr. Deputado fez na semana passada. É uma tristeza, É uma tristeza. Não vá, que nem eu é que nem vou perder tempo consigo, Sr. Deputado. Já vais ter embora. O Sr. Deputado, para já... Acabaste de chegar. Senhoras e senhores jornalistas, querem melhor demonstração de democraticidade do que esta? Contra factos não há argumentos. Senhor Deputado, eu não estou a tratá-lo por tu neste momento. Portanto, tenha algum respeito. Senhor Deputado Brício Araújo, o Partido Socialista, e bem, disse o Sr. Deputado, alimenta-se de fragilidades. Porquê? Porque o Partido Socialista julga que irá ganhar eleições olhando para a árvore e esquecendo-se da floresta. O problema é quando a árvore cai e mata 3 pessoas. Esse é que é o problema. Porque sabem o que é que acontece? Ao contrário da Palmeira, Sr. Deputado Jaime Leandro, ao contrário da Palmeira, em que os responsáveis não fugiram, no caso desta árvore que eu me refiro, o padrinho e o consigliere saltaram a fronteira a monte e fugiram para Lisboa, deixando os soldati inocentes. E o Sr. Deputado sabe, o Sr. Deputado Vítor Freitas sabe de quem é que eu estou a falar, Sr. Deputado Vítor Freitas. Esses coitados que ficaram aqui na Madeira é que vão arcar com as culpas todas. A vice-presidente da Câmara Municipal na altura e o diretor do departamento. E é assim que o PS trata as questões. Fogem das responsabilidades porque apenas olharam para a árvore e não olharam para a floresta. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Com efeito, o Sr. Deputado Carlos Fernandes e o Sr. Deputado Nuno Maciel trouxeram aqui 2 temáticas completamente diferentes,
mas que importa que nos debrucemos sobre elas. Em relação ao emprego, o Sr. Deputado Carlos Fernandes deixou de ser um assunto. Deixou de ser um assunto para a oposição. A oposição cavalgava a onda do desemprego, estava sempre atenta à publicação mensal das estatísticas do emprego para saber se tinha subido 1 ou 2 ou 3 décimas para fazer disso um cavalo de batalha. A partir do momento em que há uma inversão dessa tendência e os números começam a baixar vertiginosamente, deixou de ser assunto. Deixou de ser argumento e, é óbvio, largaram essa árvore e passaram a outra árvore da floresta. E é assim que funciona. A oposição saltita de tema em tema cada vez que o tema anterior deixa de ser capitalizável eleitoralmente. Mas é assim, faz parte da natureza volátil da oposição e quando se é volátil e não se tem ideias próprias, naturalmente saltamos de nenúfar em nenúfar. Em relação à questão levantada pelo Sr. Deputado Nuno Maciel, em primeiro lugar, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, toda a intervenção que nós fazemos nessa matéria não devia ter qualquer intervenção, nem devíamos estar sujeitos a qualquer ditame, regra ou regulamento por parte do Estado. Esse era um assunto só nosso, integrado nas políticas europeias e, com isso, trabalharmos e fazermos o nosso trabalho de acordo com aquilo que são as nossas necessidades e de acordo com aquilo que são as nossas capacidades. Não tenho dúvidas nenhumas, o Sr. Deputado falou de alguns indicadores na área ambiental. Eu próprio fiz aqui uma referência em que 58% do nosso território são áreas protegidas, ainda que sistematicamente se fala aqui em agressões, ainda ontem eu vi aqui agressões ao ambiente que são feitas e cometidas na Madeira, mas 58% do nosso território são áreas protegidas. Agora o argumento do Partido Socialista é porque são montanhas. Em relação... É difícil fazer uma argumentação. E nos Açores são o quê? Vulcões? Mas eles têm 26%. São 26% da área açoriana. É a área protegida. Então, quer dizer, no caso dos Açores, não podem proteger mais. Porquê? Porque são vulcões? Porque têm mais pastagem? Oh, senhor deputado. Tem uma reserva agrícola. Uma reserva agrícola é uma área protegida. Não há atividade humana na reserva agrícola. Bom, senhor deputado. Ok. Já fiquei mais esclarecido. Como podem ver, senhoras e senhores deputados, a oposição tem sempre um argumentozinho para desvalorizar esta evolução que nós temos tido. E, senhor deputado, não tenho dúvidas. É do conhecimento geral que as regiões autónomas da Madeira e dos Açores são dos maiores contribuintes para a biodiversidade de todo o território da União Europeia. E a nossa postura, ao contrário do que tem sido, de certa forma, instigado, até mesmo pelas instituições europeias, de que somos uns coitadinhos que precisamos de convergir e que nos apoiam na coesão. Não, nós temos que fazer valer aquilo que são as nossas mais-valias para a União Europeia. E isto tem que ser pago. A União Europeia, se quer que protejamos os nossos mares, se quer que tenhamos as nossas áreas protegidas, se quer que tenhamos e continuemos a dar este contributo à biodiversidade europeia, a União Europeia tem que pagar. Porque se estamos aqui para sequestrar carbono, se estamos aqui para dar exemplos na utilização das energias renováveis, agradeço que conclua, Sr. Deputado. Se estamos aqui para podermos proteger aquilo que é o território da União Europeia, então a União Europeia vai ter que pagar para isso. E não nós a pedirmos apoios para convergir, mas a sermos ressarcidos e premiados por aquilo que são os nossos contributos
para o bem-estar europeu. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou responder rapidamente, em primeiro lugar, Sr. Deputado Jaime Filipe, se me permite, ao Sr. Deputado Vítor Freitas. Atentem a este exercício de cinismo e demagogia. 68 indicadores. O Sr. Deputado Vítor Freitas encontrou 4 em que estamos piores. 4! É o Sr. Deputado Vítor Freitas incapaz de reconhecer que no global nós aproximamos, fomos a região que mais convergia, a terceira região que mais convergia, que melhorou em todos os níveis. O Sr. Deputado Vítor Freitas já não olha para a árvore. O Sr. Deputado já não olha para a árvore. O Sr. Deputado olha para o arbusto. O Sr. Deputado olha para o arbusto. Eu queria que todos os madeirenses olhassem para esta forma de fazer oposição, em que as pessoas são incapazes. Já está no Seixas Marques. Vejam o ponto que a oposição chega. Não têm um argumento válido que seja. E andam nesta converseta que é só para disfarçar. Eu pensava, e de certa forma o senhor deputado não conseguiu despir as suas vestes de embaixador de Lisboa na Madeira e quis e fez algumas referências à excelente governação do Partido Socialista a nível nacional, o que me permite fazer a ponte com a resposta ao senhor deputado Jaime Filipe Ramos. Não há dúvidas nenhumas. O Partido Socialista, e especialmente o seu líder António Costa, comportam-se como, eu diria, verdadeiros salteadores. Verdadeiros salteadores. Apresentam, com total desfaçatez, ilegalidades. Esta questão das pensões é uma pura e mera ilegalidade. 6 meses depois, dizem, como disse o Sr. Deputado, vamos repor a legalidade. O que quer dizer que, a determinada altura, interromperam essa legalidade, tomaram decisões ilegais, sabiam que eram ilegais, e agora vão repor a legalidade. E diz isto com o ar mais angelical, que se pode ouvir como... É a mesma coisa que alguém que enfia a faca no trem e depois diz, eu agora não queria fazer isto, desculpem lá, enganei-me. Não há palavras que expliquem este tipo de atitude. E veja-se, por exemplo, a palhaçada do IVA zero. Ainda ontem vimos o Sr. Primeiro-Ministro putativamente às compras numa grande superfície, agarrado às etiquetas a verificar se o IVA estava a zero. O IVA estava a zero. O problema é que os preços já estavam mais altos do que estavam quando o IVA estava a zero. E, portanto, esta medida é uma verdadeira palhaçada. O efeito desta medida é zero. Aliás, os produtos incluídos nesse cabaz estão mais caros do que estavam quando o IVA não era zero. Veja-se a pouca vergonha. E poderia dizer o mesmo sobre a TAP. Então o ministro sabia, mas não sabia, fez que soube. Há uma vergonha absoluta. E, finalmente, as mentiras sobre o pacote de habitação. Agradeço que conclua quando puder. Apresentam um pacote sobre a habitação. 15 dias depois, recuaram em toda a linha. Recuaram em todas as medidas propostas. Porquê? Porque falharam. Acharam que os portugueses eram os papalvos e que iam aceitar, como aceitaram na questão das pensões, porque foram enganados. Achavam que estas medidas iriam passar, o confisco e a expropriação selvagem ia passar, o fim do alojamento local ia passar. Enganaram-se. As pessoas manifestaram-se. Desta vez o Sr. Presidente da República, entre banhos e entre palmadinhas nas costas, até disse umas coisas, tiveram medo e recuaram. Portanto, o Partido Socialista é o partido
que atira a pedra e depois vê se a mesma ricosteia e volta a lhe bater na cabeça. Se lhe bater Muito na obrigado, cabeça, Sr. Deputado. recua. Se não bater na cabeça, avança até que alguém lhe atire outra pedra. Muito obrigado.